Diálogo Público, Instituições Científicas e Democracia, reflexões sobre a constituição de uma política de comunicação organizacional. A gente dividiu essa aula começando por uma revisão do artigo, então nós pegamos os 6 pontos principais para passar rapidamente sobre eles. Então, o primeiro ponto é a existência de uma lacuna entre a comunicação pública da ciência e a comunicação organizacional das instituições científicas. E quais são os desafios para preencher essa lacuna. Então, como o campo da organização, da comunicação organizacional pode oferecer caminhos válidos para uma compreensão sobre os dilemas da crise da ciência e como esses caminhos podem inspirar a constituição de uma política de comunicação organizacional às instituições científicas dentro de cenários complexos. O segundo ponto são as políticas de estímulo ao diálogo público. Então, devem existir políticas que estimulem esse diálogo através do que o autor chama de processos de reconciliação entre o interesse público e o múltiplo conjunto de interesses que existem no contexto das instituições científicas, e que a política organizacional ela tem que abrir um espaço de comunicação entre qualquer tipo de público, então, como colaboradores, fornecedores, a sociedade como um todo. O terceiro ponto é que, mais do que buscar uma centralidade no processo informacional, a comunicação das organizações ela deve envolver um processo de humanização. Então, ela deve considerar a diferença, a pluralidade, a multiplicidade que são próprios da constituição humana. O ponto 4 é tornar a comunicação responsável. Então, quando a gente fala em tornar a comunicação responsável, a gente está falando naquilo que tange a prestação pública de contas, ou seja, quais são as justificativas públicas sobre o papel da ciência na sociedade como um todo. O item 5 é uma abordagem crítica da comunicação organizacional. Então, sendo por um lado a demonstração da conexão entre as normas e os valores compartilhados de uma organização, e por outro sendo como eles expressam essas normas e esses valores. O último ponto é a existência de diversas iniciativas que permitam experiências participativas. Então, é importante que, de fato, existam através de meios digitais ou de meios offline, enfim, iniciativas que promovam a participação da sociedade dentro desse diálogo com a ciência. Olhando esses pontos que foram apresentados, com o nosso estudo em cima do artigo, a gente buscou tentar trazer isso para a nossa realidade dentro da faculdade. Como que a faculdade, hoje em dia, consegue se conectar com a sociedade que existe em volta dela. A gente conseguiu levantar alguns pontos e eu acho que o maior que a gente consegue levantar seria, por exemplo, a entidade da UFABC Júnior, que presta serviços, que tem alunos da faculdade que têm suas matérias dentro da faculdade que aprendem questões de empreendedorismo, questões de matérias relacionadas a finanças, e conseguem levar isso para fora da faculdade prestando um serviço, por mais que tenha custo nessa prestação de serviço, é um serviço prestado numa forma de troca. Os alunos oferecem o conhecimento de uma forma que consiga ter um retorno para conseguir se manter, manter as atividades, manter o projeto, e a sociedade consegue aproveitar isso, aproveitar essa ajuda. Tem mais algumas outras também, como o curso de engenharia ambiental, que procura, que faz estudos para poder tratar do rio que tem perto da faculdade. Enfim, a gente tentou buscar esses exemplos e buscar o que a gente conseguiu entender do artigo para a gente conseguir planejar, que vai ser discutido mais para o final, uma ideia de comunicação mais efetiva. Traçando um paralelo agora com o que a gente está vivendo nesse momento,
Com essa pandemia, a gente notou claramente a importância da comunicação pública da ciência. Então, aqui tem alguns dados de uma pesquisa feita pela Fiocruz sobre compartilhamento de fake news. Então, foram denúncias recebidas entre 17 de março e 10 de abril, que foram analisadas, e a Fiocruz disponibilizou esses dados, que 10,5% dessas notícias fake foram compartilhadas no Instagram, 15,8% no Facebook e a maioria, 73,7%, no WhatsApp. Então, a gente entende que quando não existe uma comunicação forte e clara da classe científica, sobretudo no momento de extrema complexidade, os meios digitais eles acabam se tornando um terreno fértil para a disseminação de notícia falsa, que acaba confundindo e atrapalhando as medidas de contenção, de combate, nesse caso, ao Covid-19. Em contrapartida, existem diversos canais que vêm se mobilizando para combater essa onda de fake news e levar uma comunicação mais clara para o público. Alguns meios, como o próprio site do Ministério da Saúde, esse aplicativo da Fiocruz, páginas e redes sociais de alguns governos, enfim, eles compartilham, tiram dúvidas referentes a notícias compartilhadas nos meios digitais, mas não existe ainda, nesse sentido, uma centralização de combate e comunicação que seja de alta efetividade no contexto que a gente está vivendo. Ainda pensando nesse contexto, a gente tem a importância da comunicação nesse momento nosso na faculdade, nesse plano de ensino continuado, de forma emergencial. Então, dentro desse novo modelo de ensino, é importante que a gente se atente a alguns pontos-chave, como as mudanças profundas nas relações de comunicação. Então, o que antes era feito de maneira presencial, gesticulada, extremamente próxima, vai ser substituído por uma comunicação que pode ser não ser tão clara num primeiro momento. E a linguagem, ela vai ter que tornar a informação acessível e vai ter que ser um facilitador dentro dessa nova comunicação, né? Então, a gente pensou na criação, por exemplo, de redes sociais oficiais e que sejam colaborativas, né? De compartilhamento de informações. Tem que ser pensado, isso tem que ser pensado com urgência, seja para o BCT, seja para a gestão, para qualquer outro curso dentro da universidade que vá seguir esse plano. Isso tem que ser uma via de mão dupla, ou seja, os docentes e os alunos, eles têm que contribuir nesse diálogo. E mais do que nunca, a organização do tempo individual, ela tem que ser priorizada, e a gente tem que encontrar formas de como administrar esse novo modelo, que foge muito do modelo presencial que a gente tinha antes. Como pontos finais, então a gente conseguiu classificar dentro da universidade o que a gente encontra da universidade para fora, da universidade para a sociedade, do que hoje já existe de comunicação, e para a gente conseguir adequar ao que o artigo consegue propor para a gente, consegue dar de ideia do que ele entende que deveria ser uma comunicação efetiva, e uma comunicação clara, efetiva, dos dois lados, tanto de sociedade como da universidade. E até mesmo eu acredito que esses pontos conseguem ser incluídos juntos com o que a Luísa falou, partindo do princípio de ciência, professor e sociedade de alunos. Um dos pontos que o artigo mostra é que é necessário democratizar a ciência, que entra nessa questão que já foi citada, de clareza em questão de comunicação, clareza de conseguir ter uma comunicação efetiva por vias online, para o caso do ECE, ou por linguagem apropriada para a sociedade, entender que existe um processo de humanização mais forte quando você está olhando para a sociedade, você tem que entender a pluralidade, a multiplicidade e principalmente o ineditismo próprio que constitui cada ser, cada pessoa. Então a gente precisa levar esses pontos em consideração e principalmente conseguir reconciliar, que o artigo fala que perdeu o interesse público.
Então, se tratando de sociedade, a gente precisa parar, pensar e fazer essa reconciliação pública com a sociedade.